2020. A gente vai começar a nossa aula de hoje de Fundamentos Mecânicos do primeiro período semipresencial, a turma T7, né? Sobre elementos de máquina. Eu vou começar uma chamada aqui, então o Antônio Marcos de Oliveira está presente, Antônio? Fábio Alves Presente, professor. Tudo bem, Antônio? Beleza? Fábio Alves Franco, Fábio Maia. Fábio Maia ainda não. Igor Felipe. Presente, professor. Tudo bem, Igor? Jaime Martins. Jaime César Presente. Martins. Toque. Lucas do Vale Binotti. Lucas é o gente boa da autoescola, né? Deixa eu pôr um comentário Isso mesmo, professor. É da autoescola lá. Escola. Luiz Henrique Silveira do Vale. Opa, tô aí, professor. Luiz Henrique Robson Aparecido. Opa, presente, professor. Rodrigo Batista de Carvalho. Tamo junto. Augusto de Carvalho e o Washington Cardoso Dias. Tamo junto aí, professor. Show de bola. Beleza. Sandro tá sem microfone, Sandro? Não, professor, Só para eu saber. Não, só para eu saber, porque às vezes daí qualquer coisa eu fico com o chat aberto aqui, ó. Então a gente vai iniciar hoje a nossa UC2 de elementos de máquina, né? E a gente vai falar alguns conceitos sobre rolamentos, tá? Basicamente a gente vai falar sobre rolamentos e elementos de transmissão de relação de elementos de transmissão efetivo, né, de potência, tá? A gente vai falar alguns tipos dos principais, né, tipos de rolamentos, tá? Eles são selecionados conforme o tipo de medida do eixo, beleza? O diâmetro interno dele, o diâmetro externo e a largura, a robustez desse cara, tá? Os rolamentos. Também quanto ao tipo de carga. E daí tem algum tipo de número de rotações, né? Basicamente, os elementos rolantes dele, né, o que vai fazer a rotação efetiva do cara, eles são divididos em esferas, cilíndricos, esféricos, cônicos e o que a gente chama de rolamento agulha, que é tipo de um cilindro também, né? O ponto e linha de contato vocês conseguem visualizar aqui nessa imagem, né? Quando ele trabalha com esse rolamento de esfera, ele tem uma menor área de contato, então a gente pode trabalhar com uma maior RPM e uma menor carga. Geralmente a gente trabalha com esses cônicos de agulha e cilíndricos para uma menor rotação e uma carga um pouco maior, né? Então, quanto maior for a área de utilização desses caras, deixa eu voltar lá, quanto menor for a área de contato deles, menor vai ser a carga e maior o RPM, né? Quanto maior a área de contato, maior a carga e menor o RPM. Eles têm também umas classificações quanto à carga radial e axial, né? A gente pode fazer uma analogia como radial como sendo transversal ao eixo, né? E axial é aquela que é perpendicular ao eixo. Eu acho que a imagem ilustra bem aí para vocês. A gente tem também alguns tipos de classificação de rolamentos abertos, blindados, vedados e com anel de retenção, tá? E daí cada um deles a gente tem uma classificação, uma utilização, né, específica. Então esses abertos geralmente são lubrificados a óleo para uma alta rotação e sem proteção, quando a gente não tem uma intérpere muito grande envolvida, né? A gente tem também os rolamentos blindados, que daí no caso são rolamentos que são expostos ao tempo, né? Ele tem uma lata em volta dele ali, uma tampinha, né? E tem uma boa proteção. Porém, a gente tem os vedados, que tem um fechamento nitrílico ali, né? Que é exatamente um polímero, né? Uma pecinha de plástico mesmo que tem ali. E tem uma excelente proteção, daí só que ele trabalha com uma rotação um pouco menor. E daí a gente tem um com anel de retenção, que daí seria um anel elástico para fazer a retenção desse cara ali, fazer a vedação mesmo. Os rolamentos abertos, eles são os mais em conta e os mais utilizados em suma, né? Sua concepção é simples, né? Ele é um tipo que a gente pode separar ele, a gente consegue abrir ele,
e indicado para elevadas velocidades, né? E resistentes à operação que exigem pouca manutenção. Porém, os rolamentos blindados, eles já são que recebem placas esses que tem uma chapinha do lado mesmo, né? Podem ser só de um lado ou dos dois, e são fornecidos com graxa. Eles já vêm já para a gente com lubrificado, beleza? Tem até uma técnica que eu acredito que posteriormente vocês vão fazer. Acho que tem um link aberto aqui da... Chegou alguém aí, galera, que tá piscando para mim o Teams aqui ou falaram alguma coisa? Deixa eu ver o chat da reunião. Não. E aí ele vem com essa blindagem com o intuito de proteger mesmo a penetração de corpos estranhos, para evitar que a graxa escape desses rolamentos também. E basicamente é isso, né? Ele vai ter uma proteção contra sujeiras e algum tipo de corpo estranho que vai entrar, que vai ocorrer ali, tá? A gente tem daí o modelo vedado, né? Que tem uma proteção um pouco maior em relação ao o blindado, né? E ele também utiliza um modelo, né, de vedação de plástico, que daí vai fazer que vai vedar melhor, né? Também vem já engraxado, né? E aí ele tem uma nomenclatura, algumas delas têm uma nomenclatura um pouco diferente, mas a NSK, que é uma produtora de rolamentos, ela tem um modelo que eles chamam, a especificação dele chama DDU, tá? E daí tem um modelo do contato, sem contato, né, que é o VV, que seria uma especificação desses caras, tá? E daí aqui vocês conseguem ver isso que eu comentei com vocês quanto à proteção, né? Então, por exemplo, a NSK que eu expliquei para vocês, quando eles estão especificando uma vedação de dois lados, ele tem essa DDU. Quando a vedação é de um lado, somente é a DU, né? Quando ele é blindado, ele é o ZZ, e blindado de um lado somente é o Z. Daí, por exemplo, acho que uma empresa mais conhecida também, que seria outra fabricante nesse ramo, seria a SFK, né? Que daí teria a especificação dos dois lados de 2RS1 ou RS1, ou somente blindado de 2Z, e o blindado de um lado somente o Z. Daí aqui tem a especificação de outros, né? A NAC, a Goio, a NTN. Pode falar. O professor, conforme a marca, então eles têm tipo uma sigla, né? Correto? Isso. Entendi. É isso mesmo. Geralmente, eu acho que o que a gente... uma das mais antigas é a NSK, né? Então, eu lembro somente de cabeça essas aqui, da NSK aqui, né? De DDU e DU mesmo, ou se não, essa de Z aqui. Eu acho que o mais usual é a NSK, porque os caras são grandes nesse ramo, então eles acabam tendo um valor meio... eles têm qualidade, né, nos rolamentos dele, e o valor deles é bem bom, assim, sabe, em relação do que é praticado no mercado. Então, o que eu mais achei aqui, que eu mais vi, assim, em minha vida profissional, foi a NSK e a SFK. Entendi, professor. Eu acho que aqui tá errado, na verdade, é SKF, né? SKF, eu ia falar para você. SKF, né? SKF. Que são fornecedores, né, desse ramo. Mas tem outros também no ramo, também, né, professor? Tem bastante, né? Isso, mas daí você tem que verificar na especificação do catálogo dele lá, o que quer dizer cada coisa, né? Mas aí a gente vai falar um pouquinho da norma, que daí tem uma norma que daí esse serve para todos daí, tá? Que esse é normatizado, que é o nosso próximo slide ali, né? Então, como eu falei para vocês, os rolamentos de esferas, eles utilizam, eles suportam cargas radiais, né? E em relação aos outros rolamentos, ele vai trabalhar com um valor de carga baixo, porém um valor de rotação mais elevado em relação aos outros modelos, tá? A gente tem também um modelo de contato angular, que chama esse cara, que daí vai admitir cargas axiais e somente num sentido, beleza? Só de um lado mesmo. Que daí ele tem esse modelinho aqui, tem uma vista em corte deles, que a gente viu até na aula passada, a gente viu lá uma vista de secção, né, que a gente falou, nas aulas de desenho, então tá aqui um exemplo, né, como se tivesse cortado mesmo. E daí a gente tem aqui um rolamento de esfera, que ele é chamado de autocompensador, que nada mais é que um rolamento duplo, né, que quando a gente coloca a carga
um pouco mais um lado, um pouco mais do outro, ele acaba fazendo essa compensação automática, né? E também qualquer possível desalinhamento do eixo. A gente vai ter também alguns modelos que chamam rolamentos de agulha, que daí como eles têm uma área de contato um pouco maior, eles são rolamentos que suportam uma carga maior também. Só que aí ele vai trabalhar com um valor de rotação limitado, né? E o seu espaço radial também é limitado. A gente tem um modelo cilíndrico, tá? Que ele é um rolamento um pouco mais robusto em relação ao de agulha lá, né? Mas também em contraponto ele vai suportar cargas maiores. Rolamento de rolo esférico, tá? Que também ele é uma ramificação do cilíndrico, né? Também serve para suportam cargas maiores e também ele acaba fazendo uma alta compensação, né? Pela sua geometria, né? Quando o eixo acaba dando uma oscilada, ele acaba fazendo uma autocompensação. E daí a gente teria já um modelo mais específico de cilíndrico autocompensador, que daí seriam duas fileiras de cilindro, que é esse modelo que vocês estão vendo aí. Geralmente ele é utilizado para grandes diâmetros, né? Quando você tem uma peça muito grande, você trabalha com esse cara aí. Ele também vem desmontado para a gente às vezes, né? Então ele é um rolamento bem versátil. Daí a gente tem os rolos cônicos, né, que vão suportar cargas radiais, mas eles também suportam cargas axiais em um sentido, né? O indicado desse cara é a gente montar eles aos pares. Então, geralmente a gente vem com um cônico para um lado do eixo e um cônico para o outro, né? Não sei se vocês conseguem observar aqui no desenho, né? Mas ele tem um cônico de um lado e um cônico do outro, para fazer justamente para suportar essa carga em um sentido e no sentido oposto dele. Tá? A gente tem rolamentos de esferas, suportam cargas axiais, né? Admitem cargas elevadas, porém não podem ser submetidos a cargas radiais. Então eles são rolamentos muito bons no sentido específico de utilização radial, porém ele é muito ruim no sentido, ele não é muito abrangente, né? Mas eles servem para altas cargas. E aí a gente entra na parte de classificação, que acho que é a parte mais importante da nossa aula de hoje, que basicamente é isso. Quando tu vê lá no rolamento, geralmente, eu até vou voltar uma imagem aqui, que tem um exemplo que eu vi que tem quando eu coloquei aqui para vocês, ele tem um exemplo que ele está indicando aqui, ó. Indicando no rolamento. Exemplo, deixa eu só achar ele aqui, que eu vi uma imagem. Aqui, ó, por exemplo, ó. Vocês estão conseguindo enxergar que ele tem um escrito aqui assim, ó, no diâmetro interno do rolamento 6210? Estão conseguindo enxergar aqui? Sim, professor. Dei um feedback. Esse 6210 é quanto à classificação dele, tá? Então vamos usar esse exemplo de 6210. Ele quer dizer que ele é um rolamento esférico. Deixa eu só voltar no slide lá. Esse 6 dele indica que ele é um rolamento de esferas, tá? Aqui, ó. Então, quando a gente tem esse número de 6 aqui, ele é um rolamento de esferas, beleza? Poderia ser um rolamento de contato angular. Ele vem indicado na frente 7, beleza? Poderia ser um rolamento cônico, né, que vem indicado o númerozinho 3. Ou um autocompensador, que daí antes dele vem o número 2, tá? Mas o que que é? O primeiro número dele lá é o símbolo do tipo do rolamento, beleza? Ó, ele tem aqui um 6201Z, tá? Ou vamos usar esse 6208 aqui. O segundo, eu acho que está configurado aqui para passar automaticamente os slides. Então, pode falar alguma coisa. Você ia falar alguma coisa aí, Washington? Pode falar. Não, professor, estava acompanhando mesmo aí. Eu compro bastante rolamento lá na empresa lá e eu sempre passo o código. Eles sempre pedem um código lá e já jogam na... Acho que eles têm uma planilha pronta, né, professor? No caso, né? Casa Roupasa, Sul ali. E eles já dão uma chegadinha já. Você passa o número do rolamento. Isso aqui é uma código, norma, né? né? Mas você passa Aham. o código da norma do rolamento e daí ele consegue... Deve ser um sistema ERP, né? Um Sim. sistema de controle Controle de medida, professor? Enterprise Resource Management, Nossa Senhora. planejamento de recursos
limitados, né? Então o cara ele é um programa que vai fazer para você a compra, né? O cara já fala, como é que eu posso explicar para vocês? Ele já tem pelo pedido que tu faz, ele já sabe se tem no estoque essa quantidade de material, e daí se não tiver, ele já gera, né, para você automaticamente uma solicitação de compra, ou se, por exemplo, você comprou tudo do estoque, ele vende para você o tanto que tu precisa, e aí depois ele já solicita para o fornecedor, né? Um programa meio automáticozão, né? Vocês vão ver alguma coisa disso aí na aula de logística, quando vocês estiverem falando sobre suprimentos logísticos. Mas daí o que acontece? Primeiro símbolo primeiro número do rolamento é símbolo do tipo de rolamento. O segundo é quanto à robustez, né? A largura do rolamento. E daí o próximo é do diâmetro externo, né? E daí o diâmetro interno, os dois últimos, tá? Como que funciona isso na prática? Tá? A gente tem aqui, ó, a classificação dos rolamentos. Geralmente, esses caras, o símbolo da largura é omitido, né? Então, a gente tem aqui assim, ó, um exemplo 61007, tá? Esse 1 que tá aqui, ele geralmente é omitido, né? Então, quer dizer o quê? Que ele é um rolamento de esferas, mas ele é omitido, né? Porque já é subentendido, tá? Então, 6 quer dizer que ele é um número de esferas, e daí 0 quer dizer um símbolo de série dos rolamentos, né? Que é do modelo dele, e o 07, eu vou explicar mais detalhadamente para vocês no próximo slide, ele vai indicar quanto ao diâmetro interno dele, tá? E é esse próximo passo aqui, ó, tá? Então, como é que funciona o sistema de robustez dele lá? Ele tem aqui assim, ó, ele tem uma classe que ele começa do 3, vai até o 8, né? Então, a gente tem o modelo 6, que é um rolamento de esferas, né? O primeiro dígito dele é um esferas, e daí começa no 3. O 3 ele é um modelo mais robusto, então vocês percebam que em relação aos outros ele é o mais largo, né? Daí assim por diante, 6, 2, 0, 9 e 8, né? Então um em relação ao outro, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, esses carinhas que eu estou demonstrando aqui com o meu cursor do mouse, eles vão estar em relação aos outros mais robustos ou menos robustos. 3 é o mais largo, né, o mais robusto, e 8 é o menos robusto. Beleza? Então eles vão obedecer essas regras, basicamente, aí. Então ele tem qual regra? A primeira regra serve para rolamentos fixos, né, de uma carreira de esferas pequenas e miniatura, de diâmetro 1 a 9. E o número de identificação é composto por 3 dígitos, tá? Então, o primeiro dígito ele vai indicar o furo em milímetros. Então, quando ele for 6001, que ele vai funcionar de 1 a 9, esse finalzinho dele, tá? Se for 1, ele tem 1 milímetro de diâmetro interno, então um rolamento bem pequenininho, tá? 6002 tem 2 milímetros do diâmetro interno, né? O furo que vai acoplar do eixo. 6009 daí seria o mais largo, beleza? Acima disso, a gente vai ter a segunda regra, que vai funcionar assim, ó. Se ele estiver no final 6000, como ocultou o número da robustez, né, que é o segundo número, quer dizer que ele tem 10 milímetros. Depois, se ele tiver 01, ele vai ter 12 milímetros, 02, 15 milímetros e 03, 17 milímetros. Então, como que vai funcionar? Ele vai ser um 6000, né? Vai ser 10 milímetros de diâmetro interno. Se ele for um 6003, ele vai ter 17. Acima disso, que vai ser a terceira regra, a gente vai pegar o número que tiver lá e vai multiplicar por 5, tá? Então, por exemplo, se ele for um 6004, quer dizer que ele tem um diâmetro 20. Por quê? Porque 4 vezes 5 é 20. Beleza? E assim por diante. 6005, ele tem um diâmetro interno de 25. Beleza? Até 96 chega essa regra aí. Tranquilo? De 60 a 96, você vai ter um diâmetro interno de 480 milímetros. Vai ser um baita rolamento. E daí a gente vai ter a quarta regra, que para furos maiores de 480 milímetros, você acrescenta-se uma barra e a dimensão nominal do diâmetro interno. Pode falar. Esse aí seria o diâmetro ou o raio? O diâmetro. O diâmetro interno de um rolamento. Isso, do rolamento que foi especificado. Se ele for, por exemplo, um rolamento 6004, quer dizer que ele tem
esferas, o primeiro número. 0 é o tipo de construção dele, que é uma construção mediana, né? E 0,4 indica que ele tem 20 milímetros de diâmetro interno. Não sei se foi claro. Mas é Não, do beleza, diâmetro beleza. interno mesmo. Do diâmetro interno mesmo, Rodrigo. Não, Beleza? tranquilo. E esse cara vai de 4 até 96, beleza? Acima disso, a gente vai adicionar uma barra e daí o valor nominal do diâmetro. Então, vai ser um 60/500. Então, quer dizer que é um rolamento de esferas com robustez mediana e diâmetro interno de 500 milímetros. Beleza? E aí a gente vai nessa mesma norma até 7.800, que é o máximo aí. Tranquilo? Acima disso, daí tem que solicitar um rolamento para a empresa para fabricação, né? Um rolamento fabricado só especificamente. Então, quais são as vantagens, né? A gente tem um menor atrito, consequentemente um menor aquecimento. O rolamento ele não tem necessidade de muita lubrificação, tá? Essa norma, por ela ser internacional, você consegue comprar em qualquer parte do mundo. O desgaste do eixo é inexistente e a vida útil desse cara é muito longa, né? A folga é bem pequena em relação ao sistema, por exemplo, de bacias, de esferas soltas, né? A desvantagem. Então, qualquer choque, ele fica sensível, ele tem um custo de fabricação um pouco maior em relação ao sistema de esferas, né? A tolerância dela é bem pequena, porque esses caras são feitos retificados, né, para o alojamento do eixo. Vocês já tiveram um módulo de processo de fabricação? Ainda não, né? Primeiro período, galera, né? Não, professor, não tivemos ainda, não. Não, né? Mas Washington, eu sei que é do ramo, você se liga quando eu falo sobre retífica, né? Sim, professor. Uhum. Depois eu explico para vocês bem detalhadamente. Deixa a gente terminar a gravação, eu explico para vocês detalhadamente sobre os processos. A carga dela não é tão elevada em relação ao outro sistema e acaba ocupando um maior espaço, né? No sentido radial. E aí a gente adentra nessa parte de elementos de transmissão, tá? Eu gostaria, a gente vai fazer um intervalo às 8 horas, eu queria passar um link para vocês da Telecurso 2000. É um vídeo de 13 minutos aproximadamente, que ele fica bem esclarecedor, assim. Até nem gosto muito de passar Telecurso 2000, porque eu tenho meio uma aversão, assim, dessa parte de Telecurso 2000. Eu lembro que eu assisti muito no meu curso técnico, mas esse link eu vou passar para vocês porque ele está bem abreviado, assim. É só uma aula específica para gente. Então eu acho que é bem legal da gente assistir essa parte aí, tá? E daí como é que funciona esses elementos de transmissão? Quando a gente tem polias do mesmo tamanho, então aqui a gente poderia ter elementos de transmissão por cordas de aço, né? A gente tem eixos de transmissão, como é que chama esse cara que me fugiu agora? Acoplamento, professor. Acoplamento, isso, Elástico. acoplamento mecânico, isso, acoplamento elástico, tem um sistema aqui, pode ser por engrenagens, por polia e correia, e daí roda dentada, né, ou engrenagem e corrente, né, ou pode ser também a roda dentada e a engrenagem transmitindo diretamente, tá? Acoplamento, aqui tá escrito, né, eu esqueci de verificar ali, ó, mania de não ler o slide, né. Então, quando a gente tem polias do mesmo tamanho, quando a gente tem engrenagens também funcionam assim, do mesmo tamanho, a gente vai ter uma velocidade periférica igual, beleza? Esse mesmo conceito, ele funciona para quando a gente está trabalhando, por exemplo, deixa eu só deixar o Washington mudo aqui. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com engrenagens, quando a gente tem engrenagens do mesmo tamanho, né, a gente vai ter rotações periféricas iguais, a velocidade, né, de rotação periférica vai ser igual. Só que isso aqui é um assunto que a gente não vai abordar muito, né, só para efeito de conhecimento. Então essa velocidade periférica ela vai ser dada pelo número de rotações, vezes o diâmetro, vezes π, né, divididos por 60. Né, e aqui a gente está especificando o que cada coisa é aqui, né, quais são as unidades de medida que a gente vai utilizar. Ou no caso 30, se for a medida do raio, tá? Mas isso aqui a gente esse assunto a gente não chega a abordar muito,
tá? Não vai ser o objeto do nosso estudo. O que a gente vai ver efetivamente vai ser a relação de transmissão para número de rotações, porque isso aqui vai ser bem específico para a gente, bem utilizado, vai ser o objeto do nosso estudo aqui. É a quantidade de rotações mesmo, a transferência de rotação de um para outro, tá? Quando a gente tem uma polia pequena, a tendência dessa polia é que ela tenha mais rotações em relação a uma polia grande, perfeito? Então, quando a gente vai transmitir da pequena para grande, a tendência desse cara aqui é diminuir o RPM, beleza? E o inverso é verdadeiro também. Quando a gente tem uma polia grande para uma pequena, a tendência é aumentar. Então, seria interessante vocês até anotarem aí, não sei se vocês têm alguma forma de anotação aí, mas seria interessante vocês anotarem isso aqui, ó, essa informação aqui, ó. Quando a gente estiver falando de D1, sempre eu vou falar da polia menor, tá? Quando eu estiver falando de D2, né, não é aquele cara lá do Planet Hemp, não. É o diâmetro 2 da polia maior. E quando eu estiver falando de N, N é número de rotações, né? N1 da polia menor e N2 da polia maior. Se vocês puderem até anotar isso aí, essa informação aí, se você pegar um caderno aí, não sei se vocês têm aí um papel de pão, alguma coisa assim, Ô, essa professor, informação é de suma importância. Pode falar. a gente, na verdade, eu vi esse conteúdo no APA lá, professor, tem um tempo atrás aí, que eu estava acompanhando. Aham. Eu já vi esse estudo aí, no caso. Aham. Tá bem, Legal. entendeu? Mas só pra rapaziada dar uma olhada lá também. Lá eu faz tempo Será que que eu a não tô. galera já viu isso também, Washington? Será que foi só Eu- você, meu querido? Eu creio que sim, já, professor. Aham. Creio que sim. Legal. Se vocês já viram isso aí, então fica mais fácil de entender, né? Sim. O que que acontece? Eu acho que eu vou intervalar agora aqui. Na verdade, na aula de hoje eu vou pedir para que vocês acessem um link. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho o link aqui, ó. Deixa eu só acessar ele aqui, só um segundo. O link dessa aula do telecurso. Ela é bem abreviada. São 13 minutos aproximadamente. Na verdade, tem os créditos e tem o início. Eu acho que vai dar de vídeo mesmo. Vai dar uns... Olha lá, os caras bateram uma foto, né? Mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a gentileza que vocês acessem esse link agora. Daí a gente faz um intervalo e daí a gente retorna depois, que daí eu vou fazer um exercício com vocês juntamente e daí começamos a fazer já os exercícios da aula de hoje. Pode ser assim, pessoal? Vou acessar o compartilhamento aqui. Ô, professor, eu não entendi. A gente sai pro intervalo agora e volta que horas? Então, na verdade, vocês não vão sair para o intervalo. A gente vai fazer um intervalo na nossa gravação aqui. E daí a gente vai... na verdade, vocês vão assistir esse vídeo do telecurso, porque ele é bem explicativo, tá? E daí depois a gente retorna, depois com esse conhecimento, daí a gente retorna para fazer os exercícios passo a passo. Mas agora Ok. são 19h20, então 13 minutos, 19h43. 19h30 agora, né? 19h43 eu retorno para que a gente fale sobre... Não, daí tem mais o tempo do intervalo, né? 43 mais 15 são 58. 8 horas a gente retorna para a gente começar a falar sobre o assunto. Mas eu quero que todos assistam daí, galera, por favor. Pode ser assim? Tranquilo, Beleza, professor. Tranquilo? Então Mas eu passei o link lá na aula do WhatsApp. Beleza? Deixa eu ver os dados da mensagem aqui, ó. Ó, o pessoal já leu tudo aqui. Tô vendo que a galera tá todo mundo lendo. Falta a Sônia, o Thiago, o Igor Felipe lê. O Lucas ainda não acessou. Senai Costeira, esse cara também não... Ah, é a Ali, né? Senai Costeira. O professor Rosni. O Fábio. Tem uns abençoadinhos que ainda não viram. Mas o que que acontece? Acessem esse link lá e vejam esse vídeo dessa aula de hoje, que daí eu acho que vai ficar muito mais claro, é muito mais explicativo. Eu não gosto muito de passar esse negócio de Telecurso 2000, mas eu acho que vai clarear bastante para vocês. Tá bom, galera? Vou dar um time aqui e já começamos de novo. Valeu!